Muito boa tarde, prezado telespectador que nos acompanha. Inicia agora o Expresso Meio-Dia. Notícia, informação e atualização na hora do seu almoço em todas as plataformas da Conecta Mais, incluindo o canal 8 da Adil TV. Iniciamos o nosso giro de notícias pela temperatura. Nesse momento fazem 16 graus aqui em Nova Prata. O céu está parcialmente nublado. As temperaturas já caíram bastante na cidade e a tendência é que a partir de hoje toda a Serra Gaúcha passe por um novo período de frio que vem chegando em 2021. Iniciamos as nossas notícias pelo esporte, passando aí pelos finalistas do Campeonato Gaúcho, né? Os 4 times que chegaram às chaves finais. Começando pelo Internacional, que vai ter um apertado calendário a partir da Libertadores da América. Hoje o Inter pega o Deportivo Táchira. E as escalações e os desfalques. Pelo grupo B, às 21h30 no estádio Beira-Rio, o Inter vai a campo com o seu time titular, necessitando da vitória. Haja vista que acabou perdendo no jogo de estreia da Libertadores. O Colorado, vencendo em casa, se recupera as posições na tabela. Do lado gremista, a torcida acordou otimista na Arena do Grêmio, porque a partir de números e dados divulgados pela direção, Douglas Costa estaria nos contatos aí de possíveis contratações. Ele atualmente está jogando no Bayern de Munique, emprestado pela Juventus, e os bastidores gremistas tentam repatriá-lo para o estádio. Contudo, a negociação é vista com dificuldades e a direção pede que se evite as expectativas. Subindo a serra e vindo para Caxias do Sul, os outros semifinalistas do Gauchão, a dupla Caju. No estádio Alfredo Jaconi, o Juventude inicia a preparação para enfrentar o Internacional. Treinamentos foram realizados no dia de ontem no centro de treinamentos, visando a semifinal do Campeonato Gaúcho, que é aí a principal competição até agora encarada pelo Juventude, que também vai retornar para a Série A. O próximo jogo será domingo, dia 16, na Montanha dos Vinhedos. E o jogo de volta ocorre no outro sábado, 8 de maio, lá no estádio Beira-Rio, e o Juventude vai se preparando. Do lado grená, nós temos o Caxias, que também vai enfrentar o Grêmio na outra semifinal, e as informações dão conta de que um ídolo da torcida, aí, o goleiro Marcelo Pitol, pode deixar o clube na disputa da Série D. Apesar de estar no semifinal mais uma vez, mais uma temporada que o Caxias chega nas melhores colocações do Campeonato Gaúcho. Com bons resultados, a equipe agora busca ir até a finalíssima. E a situação de Marcelo Pitol, que tem interesse do Brasil de Pelotas, existe a possibilidade de que ele vá disputar a Série B pelo time Chavante e podendo integrar aí o time de Pelotas, deixando o gol grená, ele que é um dos maiores ídolos da torcida do Caxias. Como falamos que o frio estava chegando, hoje foram registradas as primeiras temperaturas negativas nos campos de cima da serra. A marca foi alcançada em Vacaria, cidade aí tendencialmente fria, que teve os termômetros marcando na casa dos 0,4 graus negativos e foi registrado no amanhecer de hoje. O ar frio permanece atuando sobre todo o estado do Rio Grande do Sul e na Serra Gaúcha as temperaturas não devem ultrapassar aí os 17 aos 19 graus. Falando de frio, nós temos um costume em toda a região do Rio Grande do Sul, especialmente na Serra também. Um dos mais belos atrativos culinários da época é o pinhão. Mas cabe um alerta para todos aqueles senhores e senhoras que se aventuram a retirar o fruto das árvores araucárias. Um acidente acabou vitimando um homem em Santa Catarina, na cidade de São Bento do Sul, quando ele subiu a uma altura de 15 metros e tentava colher pinhão direto da copa das árvores. Ele sofreu diversas fraturas e acabou vindo a óbito no local do acidente. Então nós lembramos aí a todos os vovôs e vovós que facilitam na retirada do pinhão, que façam isso com toda
a segurança a fim de evitar possíveis acidentes. Vindo para a região aqui das nossas cidades, as informações que recebemos a partir da Rádio Estúdio de projetos que tramitam nas câmaras de vereadores tanto de Nova Prata quanto de Veranópolis. E vai dar o que falar, porque a Câmara de Nova Prata aprovou um projeto de lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos da cidade de Nova Prata. A proposta foi aprovada por unanimidade do plenário na última sessão do dia 26, ontem. A autoria é do vereador Dilson Cassol e a ideia é proibir o consumo de bebidas alcoólicas em locais tidos como públicos, né? Como, por exemplo, praças, ruas e outras situações. Um dos casos citados pelo vereador foi o caso Zinho, que ocorreu no ano passado, quando um homem foi violentamente espancado por uma multidão e acabou vindo a óbito no centro da cidade, onde se dá aí uma grande concentração de pessoas e o consumo de bebidas é elevado, especialmente pelo público jovem. Nas palavras do vereador Dilson, a lei procura aí evitar que novos fatos e a desordem que ocorre no centro da cidade aos finais de semana se propaguem nos próximos anos e evitar que novas tragédias do tipo ocorram. Com a aprovação por parte da Câmara de Vereadores, o projeto de lei segue para a sanção ou veto do prefeito Alcione Graziotin, que tem aproximadamente 15 dias para se manifestar sobre a matéria aprovada na Câmara. Outro projeto que deve dar o que falar e foi aprovado na noite de ontem também na sessão legislativa é uma propositura dos vereadores que quer que o Poder Executivo Municipal custeie os exames toxicológicos dos motoristas, conforme a indicação 44 de 2021, de autoria de todos os vereadores, foi encaminhada e será levada até o Executivo Municipal. As novas regras do Código de Trânsito Brasileiro dão conta aí de que os motoristas de caminhão e de outros meios de transporte coletivo, as carteiras C, D e E, devam repetir o exame toxicológico a cada 2 anos e meio. E para auxiliar no custeio desses exames, os vereadores de Nova Prata decidiram que o poder público deve pagar pela realização dos mesmos. Agora, essa recomendação feita pela Câmara de Vereadores segue para análise de viabilidade econômica financeira por parte do Poder Executivo Municipal. Também movimentação na Câmara de Vereadores de Veranópolis e foi promovido aí a propositura de um fornecimento de internet para alunos de baixa renda, professores do interior. A indicação foi aprovada por unanimidade na última sessão e ela é de autoria dos vereadores Rodrigo Felipe Angonese Costa, do PSD, e João Guilherme Mazeto, do PSD, e busca que o Executivo estude a possibilidade de fornecer internet para alunos da rede municipal de baixa renda de localidades de difícil acesso, bem como subsidiar o custo de internet para os professores. O projeto, agora aprovado, segue para o Executivo Municipal, que fará a análise de aplicação ou não das medidas recomendadas pela Câmara. E outra boa informação que vem da Câmara de Veranópolis é que a Liga de Combate ao Câncer realizou uma campanha e recebeu como doação 300 quilos de alimentos provenientes de uma campanha solidária. A campanha intitulada Quanto Vale a Sua Vacina foi idealizada pelos vereadores da Terra da Longevidade e teve uma grande adesão na primeira semana de execução, arrecadando cerca de 300 quilos de alimentos não perecíveis que serão encaminhados a centros de doação e distribuídos à população que necessita desse tipo de doação nesse momento, especialmente com a chegada do inverno. Alimentos, roupas e produtos de higiene se fazem necessário à população carente. Seguindo o giro de notícias, vamos para a cidade de IP, bem falando pela Rádio Solares de Antônio Prado, que vai acontecer um desligamento na rede de energia elétrica. Ele ocorre hoje, dia 27, exatamente das 13h53 até as 18h23,
e vai abranger aí diversas ruas no centro da cidade e também localidades do interior. Caso necessite de informações, entre em contato com a RGE, mas a previsão é de que toda tarde esteja sem energia elétrica na cidade de IP. Na Serra Gaúcha, as informações dessa manhã dão conta de que em Bento Gonçalves, os professores e os profissionais da educação estão sendo testados, mesmo com a incerteza sobre a retomada das aulas do estado. A Secretaria de Saúde e de Educação de Bento Gonçalves realizaram no dia de ontem e seguem durante todo o dia de hoje realizando testagens das equipes das escolas municipais, particulares e estaduais. Cerca de 2.000 profissionais de 92 escolas vão fazer os testes de RT-PCR para localização de anticorpos e também identificar se possíveis profissionais podem estar contaminados pelo coronavírus. Em Farroupilha, a informação que nós recebemos é que um indivíduo que estava em um possível surto psicológico teve aí um ato de depredação e vandalismo praticado contra uma estrutura de uma associação. Um jovem de 19 anos foi detido pela Brigada Militar na rua Afonso Menegoto, no bairro Vicentina, no final da tarde de ontem. Conforme informações, a guarnição chegou até o local e o jovem teria depredado patrimônio da associação, pois estava com raiva. Foi estabelecido contato, boletim de ocorrência e ele foi levado à autoridade judiciária para esclarecimento. Indo para Caxias do Sul, as notícias que nós temos dessa manhã é que a Câmara de Vereadores também vota um projeto que reconhece a centenária Praça Dante Alighieri como patrimônio cultural de natureza imaterial em Caxias do Sul. A praça pode ser reconhecida com essa categoria e o projeto é de autoria da vereadora Denise Pessoa, do PT. O documento havia sido protocolado em fevereiro de 2020 e foi desarquivado para nova apreciação da casa. O texto entrou em discussão na semana passada e está programado para ser votado hoje. O projeto tem relação com uma polêmica proposta de uma reforma da praça almejada pela gestão do ex-prefeito Daniel Guerra em 2019. Porém, a reforma não tinha autorização do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. Diante desse impasse, a questão foi parar no Judiciário. Por outro lado, o Poder Legislativo busca reconhecer como patrimônio imaterial e assim garantir um status de permanência a todas as instalações que estão contidas na Praça Dante Alighieri, evitando novas tentativas de reforma ou de restabelecimento de situações que não estejam de acordo com aquilo que é tido como patrimônio histórico, cultural e imaterial do município caxiense. Indo para a capital nacional do churrasco, Lagoa Vermelha, a Secretaria de Saúde inicia um projeto pioneiro na cidade, que quer aí fazer a substituição de próteses dentárias para a população carente do município. No começo do mês, a Secretaria de Saúde iniciou um projeto de substituição de próteses dentárias para pessoas carentes. O programa tem como objetivo beneficiar a população de baixa renda que sofre com a perda dentária. De acordo com o secretário de Saúde, Eloir Moreno, o projeto foi idealizado ainda em 2017 e vem sendo executado, garantindo atendimento dentário de qualidade a todas as pessoas que precisam desse atendimento em Lagoa Vermelha. Agora, indo para o estado do Rio Grande do Sul, o grande destaque nessa manhã é que teremos modificação da cor das bandeiras no estado. Após o impasse provocado entre o governo do estado e o Poder Judiciário sobre o retorno das aulas e a bandeira preta, nessa manhã, uma reunião no Palácio Piratini definiu que um novo decreto será publicado, as regras do distanciamento controlado irão ser alteradas e todo o estado do Rio Grande do Sul entrará em bandeira vermelha. Isso porque foram removidas algumas travas do sistema de distanciamento controlado que estavam vinculadas especificamente ao número de leitos de UTI disponível e à ocupação dos hospitais. Essa numeração foi trocada pelo governo do estado,
a fim de viabilizar a instalação da bandeira vermelha e assim garantir o retorno às aulas. Muito desencontro na informação, isso acaba colocando um certo descrédito sobre o sistema do distanciamento controlado, que a toda hora acaba tendo as suas regras alteradas, e o governador Eduardo Leite, nesse momento, enquanto essa mudança profunda ocorre no sistema de distanciamento, está em Brasília, em reunião com o presidente do Senado, tratando sobre questões vinculadas à CPI da Covid. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente está prestes a passar por novas mudanças nas regras que vão trazendo um certo descrédito da população sobre o estabelecimento da bandeira vermelha, da bandeira preta. O que se suscita também nessas mudanças é que a cogestão dos municípios poderá ser suspensa e uma única regra estadual será criada. Então, a gente que trabalha com informação e notícia acaba tendo dificuldade de levar até você a informação correta, porque a qualquer momento isso sofre novas modificações. O que você pode ter como certo por hora é que a incerteza predomina nas políticas do governo do estado e nós não temos aí nenhuma margem de apoio para dizer até quando as regras são válidas e o que deve ser feito. A mudança de bandeiras também poderá ser questionada judicialmente e aí nós teremos novas batalhas. Em opinião vinculada aí pela Rádio Gaúcha nessa manhã, o governo do estado quer pagar para ver ao alterar as regras das bandeiras. Só que no fim, quem acaba pagando o preço disso é a população que não aguenta mais essa ida e volta das vontades do governo do estado e as longas batalhas judiciais que se arrastam, alterando aí a vida das pessoas de forma substancial. Seguindo com as notícias, por falar em bandeira, a OAB do Rio Grande do Sul promoveu um grande ato no dia de ontem pela reabertura dos fóruns e a retomada dos prazos nos processos físicos do Poder Judiciário. O presidente da subseção de Farroupilha comentou sobre a mobilização que busca a sensibilidade do Conselho Nacional de Justiça para que as atividades do Poder Judiciário de atendimento ao público, de corrida dos prazos dos processos físicos, entre outras situações, voltem a ocorrer, haja vista que a advocacia encontra-se comprometida com o seu trabalho junto à Justiça Estadual há cerca de 9 semanas, desde que a bandeira preta passou a vigorar. E ontem também ocorreu um protesto em diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul e foi constatado que um buzinaço pela volta às aulas percorreu na frente dos fóruns em todo o estado. A informação dá conta aí de que pessoas e cidadãos acabaram realizando por volta das 18 horas uma série de passeatas buzinando na frente dos prédios do Poder Judiciário, pedindo aí a alteração das decisões que haviam suspendido as aulas, protesto realizado que não teve eficácia na noite de ontem. O Judiciário ratificou as decisões anteriores e manteve as aulas suspensas enquanto a bandeira for preta. Pelo outro lado da moeda, a opinião do CEPERS, Sindicato dos Professores, está comemorando a decisão da Justiça que mantém as aulas presenciais suspensas. Conforme a coordenação dos representantes do sindicato, até agora não há uma campanha de vacinação expressiva para os professores, o que iria expor todos os profissionais a situações complicadas, haja vista as aglomerações que ocorrem nas escolas. E também está comemorando a atuação dos desembargadores que garantiram a manutenção do ensino remoto enquanto a bandeira não trocar e o risco não for diminuído. Diversos pontos de vista sobre a mesma questão que mantém aí imobilizado o sistema educacional presencial, ao mesmo tempo que, de outro lado, os professores se enxergam nesse momento com um certo receio de voltar à sala de aula por ausência de estarem imunizados. E o programa de vacinação nacional, que era instituído pelo Ministério da Saúde, tinha tudo para dar problema e deu.
com a questão de que foram liberadas todas as doses em estoque. Agora, só no Rio Grande do Sul, é contabilizada a falta de mais de 263 mil doses de Coronavac para aplicação da segunda dose. O cálculo foi feito pela Secretaria Estadual de Saúde após diversos municípios anunciarem paralisação na imunização. E a falta de vacinas tem afetado diversas cidades gaúchas que estão sem a possibilidade de avançar na segunda dose. Isso se deve à ausência e falta de planejamento do Ministério da Saúde, na medida que liberou todas as doses em estoque, porque garantiu que não haveria falta de vacinas. Isso já ocorre nessa semana e compromete o andamento das campanhas de imunização. Na Assembleia Legislativa, uma importante questão vai ser votada durante a sessão de hoje. A decisão de manter ou não o plebiscito para a venda da Corsã. Para ser aprovado, o projeto necessita do apoio de 33 deputados estaduais, dos 55 que ocupam o plenário da Assembleia 20 de setembro. O Piratini calcula ter apoio de pelo menos 35. O que esse projeto quer dizer? Na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, existe uma questão legal que, para a venda de estatais de serviços essenciais, como por exemplo a Corsã, deve ocorrer um plebiscito para consultar a população gaúcha sobre a sua vontade de vender a companhia ou não. Um projeto de lei de autoria do governador do estado pretende que essa cláusula seja retirada através de um projeto de emenda à Constituição estadual, fazendo com que não seja necessária a consulta direta à população para alteração da venda da companhia. O projeto vai à votação no dia de hoje na Assembleia, que promete ser uma sessão acalorada. Acompanhe o seu deputado estadual e veja o posicionamento. A água é um bem de todos, e países que já privatizaram os seus sistemas hídricos, como por exemplo a Inglaterra e o Reino Unido, na década de 80, hoje lutam para retomar o controle do sistema de distribuição de água, pois a experiência não foi positiva. A água é um bem público e deve ser garantido a todos, então muito cuidado quando se fala em privatização da rede de saneamento. Uma notícia que preocupa e que surge em diversos locais nessa manhã diz respeito a uma ameaça ao equilíbrio ecológico e até mesmo social do estado do Rio Grande do Sul. Dá conta aí das notícias do avanço de espécies de piranhas no rio Jacuí, que estão consumindo o pescado da região e ameaçando banhistas. A piranha de espécie palometa, como é conhecida, é tradicional da região norte e ainda não se sabe como acabou chegando ao rio Jacuí e registros também no rio Taquari. Os peixes são carnívoros e apresentam ameaça. O assunto já chegou na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Meio Ambiente, que estudam uma forma para conter o avanço desses peixes e buscar ajuda para os pescadores. O impacto econômico e social atinge também o setor do turismo e o próprio equilíbrio ambiental do estado, haja vista que as espécies nativas podem ser consumidas por esse ser predador, conforme você vê nas imagens do portal Agora no Vale. Outra importante informação dessa manhã do estado do Rio Grande do Sul é que o Papa Francisco vai receber um convite formal para vir à inauguração do Cristo Protetor em Encantado. O Cristo que já é famoso no mundo inteiro por ser o maior aí que aquele do Rio de Janeiro, agora pretende trazer para a região dos vales a presença ilustre do Papa Francisco, que receberá um convite oficial para a inauguração da estátua. Aguardaremos para ver se o Papa vem ao Rio Grande do Sul. Na região metropolitana, a boa informação da manhã é que a rede de saúde do Hospital Dom João Becker, um dos mais importantes de toda a região metropolitana, estuda junto à Unicinos a negociação para a abertura de residência médica. A negociação ocorreu no dia de ontem e entre representantes da Santa Casa e a universidade, de forma a integrar os cursos de medicina junto à atuação do hospital.
E nas informações da segurança, nessa manhã, uma grande operação feita pelo Grupo de Ações contra o Crime Organizado do Ministério Público, o GAECO, em parceria com a Brigada Militar, acabou afastando 5 funcionários da Prefeitura de Jaquirana por supostas fraudes contra o Sistema Único de Saúde. Também foram investigados 5 empresários de Caxias do Sul e também de Passo Fundo, sobre questões vinculadas a desvios de verbas em exames realizados pelo SUS. De acordo com a apuração do Ministério Público, os agentes públicos da Prefeitura, em conluio com proprietários de 3 clínicas de imagem em Caxias do Sul, exigiam de usuários do SUS dinheiro para a realização dos exames que deveriam serem gratuitos. A investigação aponta que, além de cobrar dos pacientes, as clínicas indicadas pelos servidores também recebiam valores da própria Prefeitura. Em pesquisa no portal da Transparência, não foram localizados os pagamentos realizados pelo Poder Público Municipal. Outra operação que ocorre nessa manhã, de nível nacional, feito pela Polícia Federal e investiga o tráfico internacional de mulheres, cumpriu o mandato na cidade de Venâncio Aires. Conforme informação, a Operação Harém BR tem o objetivo de desarticular um grupo criminoso voltado ao tráfico de mulheres para fim de exploração sexual em São Paulo. E policiais federais cumpriram mandatos em 9 estados do Brasil e alguns também de prisão preventiva. E também foi usado aí a Interpol para atuar no Paraguai, Estados Unidos, Espanha, Portugal e Austrália, atrás de investigados e indícios que apontem uma rede internacional de tráfico de mulheres. Pelo Gaúcha ZH, a última informação da Segurança do Estado é que 27 policiais militares do batalhão da Brigada Militar de Alvorada foram indiciados em uma investigação sobre formação de milícia, corrupção e ligação com criminosos. O inquérito tem quase 3.000 páginas e enumera 42 delitos identificados em um ano de apuração da Corregedoria Geral da Brigada Militar. Essa situação ocorreu na cidade de Alvorada. Nós aí no Expresso Meio Dia contamos, como você vê nas nossas mídias, com o apoio da Universidade de Caxias do Sul, Campus Nova Prata e também da funerária Deck Giovanni. Um abraço para o nosso amigo Bula. E agora nós vamos para uma matéria especial, chegamos aos 100 dias de governo e aqui em Nova Prata a gente faz um apanhado das obras realizadas pela gestão do prefeito Alcione. Quem fala é o secretário Fábio Rigon, especificando quais foram as prioridades. Após o intervalo, eu retorno com as notícias atualizadas do Brasil e do mundo. Fique comigo no Expresso Meio Dia, aqui na Conecta Mais TV. Hoje nossa reportagem encontra-se no município de Nova Prata para mais um Quadro Acontece, desta vez sobre a Secretaria de Obras e Saneamento. Vamos conversar com o secretário Fábio Rigon, que vai nos apresentar as obras que já foram entregues e as que estão sendo desenvolvidas nesse momento. Nós estamos aqui na estrada, onde nós estamos fazendo um trabalho de aperfeiçoamento das estradas. Seria o alargamento, a troca de tubulações para escoamento melhor da água. É uma linha onde a produção agrícola passa com frequência, tanto o transporte de animais, inclusive. E nós damos a prioridade aqui porque está um trecho muito deteriorado. Então está sendo efetuado o alargamento das estradas, com revestimento de material, compactação de material para uma melhoria. Fizemos até a divisa com Nova Bassano e estamos fazendo agora do outro lado, que vai a Vista Alegre do Prata. É uma obra que vem reclamado muito pelo pessoal, porque assim era uma estrada que era dada uma tapeada, digamos assim, tá? E as pessoas não tinham o meio de locomoção certo e a reclamação era grande, na real. A reclamação era grande porque era um setor meio abandonado, que era o transporte, a parte das estradas do interior. Os agricultores reclamaram bastante e agora estão agradecendo nós por esse tipo de trabalho. É um trabalho demorado, a gente entende que existem alguns contratempos, como nós tivemos, tá? O transporte de animais, alguns caminhões tiveram que se
fazer uma rota alternativa, mas dentro disso está tendo uma boa aceitação, uma boa programação da coisa. Foi efetuado agora, aos últimos dias, o asfaltamento da Placidina de Araújo. É uma obra que foi licitada pela gestão anterior, né? Nós temos que dar o mérito à gestão anterior, mas foi executada agora dentro da nossa gestão. Foi tudo dentro do programado, também com alguns contratempos, porque são acessos a casas de pessoas, moradores. Nós tivemos que desviar o trânsito, achar garagens para as pessoas, né? Que algumas que não tinham acesso às suas casas, mas deu tudo certinho, ficou um asfalto bem bom agora e nós pretendemos, melhor dizendo assim, o prefeito pretende terminar a Placidina de Araújo, dentro de um prazo estipulado. Existe um projeto de término dessa obra, né? Que seria a finalização da Placidina de Araújo para fazer uma via lateral de acesso, o escoamento melhor do trânsito. Dentro desse projeto aí existem alguns contratempos que a gente não sabe o certo como é. Tá? A previsão é para terminar essa obra. Tá? Já vieram, inclusive do asfalto é uma emenda parlamentar que veio e existe essa projeção de término de obra, existe o projeto de término da obra, só que está em algumas pendências ainda judiciais para término dela. Isso, mas vai ser, pelo que o prefeito me falou, vai ser efetuado isso aí. Nós vamos começar o asfalto na linha em 3 pontos, nós temos 3 pontos de asfalto para fazer. Lá no Campestre, aqui na linha Senador Otaviano, que liga Nova Prata a Vista Alegre do Prata, vai ser a próxima etapa do asfalto. Dentro dos próximos meses, agora já vamos começar a trabalhar em cima dessas obras. Tá? Vamos fazer todo o revestimento das estradas, tá? Todo o alargamento das estradas. Nós vamos com o nosso pessoal de engenharia fazer o mapeamento dessa estrada, para arrumar onde existem desníveis, onde é necessário fazer um trabalho especial, para depois ir a colocação da base para o asfalto. Eu acharia interessante, sabe? Porque assim, nós estamos nem há 4 meses na nossa gestão. Eu acho que a cobrança deve ser efetuada, mas temos que dar tempo ao tempo, né? Você não consegue atender um município do nosso tamanho num período tão curto de 4 meses. Eu precisei sentar, organizar e priorizar algumas coisas. Então, dentro dessas prioridades, eu resolvi achar um ponto inicial, que é onde nós estamos, né, nessa linha, e começar por aqui o trabalho nas estradas. Eu sei que existe todo o município, o resto do município, não vou abandonar eles. Nós vamos chegar em todos os pontos, mas o que está sendo feito é um trabalho diferenciado. Tá? É um trabalho que nunca foi executado. Nós estamos ouvindo muitos elogios das pessoas que passam por aqui, dizendo para nós assim que agora sim está sendo um trabalho que sempre foi esperado para fazer. Então acho que esse ponto é relevante, porque mesmo que com a demora no atendimento, nós estamos fazendo um trabalho que seja satisfatório para as pessoas que usam diariamente esses locais. E dentro desse cronograma, claro, você vai ser, pelo trabalho executado, é um trabalho diferenciado, um trabalho demorado, onde você precisa a locomoção de materiais, a recolocação de tubos, essas partes de escoamento de água, a drenagem, muitos pontos que você precisa fazer uma drenagem. Dentro desses pontos, sempre vai dar um contratempo, mas é em benefício um prol maior. Então eu espero assim, dentro desse trabalho que nós estamos fazendo, terminar, claro, dentro o mais rápido possível, né? E fazer uma coisa bem certa para não causar mais transtornos para as pessoas. E nisso, auxiliar em todo mundo o escoamento e a manutenção, porque eu tenho ouvido muita reclamação de manutenção de veículos. Claro, a gente olha que as estradas estão deterioradas, mas com calma, com paciência, eu vou chegar lá. Há 20 anos no mercado de móveis e decorações, a Interni é referência em qualidade e bom gosto. Uma loja multimarcas com produtos selecionados de móveis e decorações. Desenvolve ambientes para inspirar você a compor seu espaço, garantindo personalidade, beleza e conforto ao seu estilo de vida. Interni. Móveis e decorações. Carro Certo Automóveis.
Veículos multimarcas seminovos que garantem a beleza, conforto e a sua segurança. Carro Certo Automóveis, a qualidade que você merece. Situado no centro de Nova Prata. Carro Certo Automóveis. O Restaurante da Mari oferece cardápios especiais e saborosos para o seu dia a dia. No centro de Nova Bassano, com todo conforto e acessibilidade para te receber. Restaurante da Mari. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. A Casa do Doutor chega a Nova Prata e região oferecendo materiais de qualidade para os profissionais da área da saúde. Casa do Doutor, qualidade e facilidade a favor da saúde. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Laís Frigo Odontologia. Trabalha com a alta tecnologia do sistema de alinhadores Invisalign. Transparente, confortável e removível. Conta também com a clínica Serodonto, com a parceria no escaneamento com a Itero. Um sorriso bonito pode mudar tudo. Prepare-se para a mudança. Laís Frigo Odontologia. Retornamos para a segunda parte do Expresso Meio-Dia, agora exatamente 16 graus em Nova Prata, o céu segue nublado com algumas nuvens, não temos possibilidade de chuva no dia de hoje, mas leve o casaco porque a temperatura caiu bastante. Seguindo com as notícias do Brasil, que são atualidade nessa manhã, o Ministério da Saúde volta atrás e recomenda estocar vacinas para garantir a segunda dose da Coronavac. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu a escassez de doses da Coronavac para sua segunda aplicação. Segundo o ministro, a mudança na recomendação se deve ao atraso na chegada de insumos vindos da China para a produção da vacina. E isso está implicando, obviamente, num atraso em todas as cidades brasileiras. Outra declaração pelo novo ministro da Saúde foi de que a inclusão de novos grupos prioritários na vacinação atrapalharia o Plano Nacional de Imunização. O ministro, em entrevista no dia de ontem, disse que incluir novas pessoas no grupo do Plano Nacional de Imunização poderia atrasar o que já foi feito até agora. Existem apelos de diversas categorias para terem prioridade, porém, ainda sem o respaldo do Ministério da Saúde, que seguirá o plano original.
Informações que também recebemos importantes sobre a vacina: a entrega da Coronavac será retomada a partir de 3 de maio. Então podemos prever aí um atraso de aproximadamente uma semana na entrega de vacinas, que só voltará a ocorrer no próxima segunda-feira, de acordo com o diretor do Instituto Butantan. A previsão inicial era de fornecimento de 46 milhões de doses até o fim de abril. E das informações é que restam ser entregues ainda 3,2 milhões de doses para fechar o fornecimento previsto para o mês. E o atraso acabou implicando na suspensão da campanha em diversos locais do Brasil. As informações sobre a proibição da Anvisa para a importação da Sputnik V, alguns dos motivos, né? A agência brasileira foi pressionada, levando em conta dados internacionais, mas um dos pontos muito graves, segundo o gerente-geral de medicamentos, Gustavo Mendes, é que em todos os lotes analisados foram encontrados adenovírus replicantes. O que se sabe é que o adenovírus é um componente essencial das vacinas que garante a replicação e, obviamente, a imunização dentro do organismo. Ele se trata de um vetor ou um meio de transporte para levar o material genético do coronavírus ao organismo e induzir uma resposta imunológica. Mas para isso ser seguro, o vetor precisa estar inativado, incapaz de se replicar. Caso contrário, ele pode provocar infecções em seres humanos e, de acordo com a Anvisa, causar danos e óbitos, especialmente em pessoas com baixa imunidade e problemas respiratórios. Esse foi um dos principais motivos pela vedação à importação da vacina russa. Segundo informações e boas notícias repassadas pelos grupos de informações que trabalham com números a partir do consórcio de imprensa, a média de mortes por Covid acabou baixando cerca de 19,5% em 2 semanas no país. O número de óbitos diários acabou caindo conforme dados replicados pela Fundação Oswaldo Cruz. Segundo o boletim Monitora Covid, a média caiu de 3.101 em 11 de abril para 2.495 no último domingo, isso falando em números diários. Por falar em outra notícia, que não se fala em outra coisa nos meios de comunicação, a realidade política em Brasília está sendo tomada de assalto pela CPI do Covid e o Congresso praticamente está parado no momento. E a CPI é formada aí na sua maioria por políticos experientes, ex-governadores e ex-ministros da Saúde. Entre os dados dos 11 membros aí que estão listados para serem os chefes do colegiado, 2 são de oposição declarada ao governo, 3 estão independentes, 2 são considerados também independentes, 2 são próximos ao governo e 2 são governistas declarados. Esses são os nomes vinculados. Entre os nomes aí, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, também Otto Alencar, do PSD da Bahia, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Randolph Rodrigues, do Rede do Amapá, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, e Ciro Nogueira, do PP do Piauí, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, são os nomes. Com exceção do último nome, Jorginho Melo, de Santa Catarina, todos os demais membros da CPI são dos estados Norte e Nordeste. Coincidências à parte, as oligarquias do Norte e Nordeste continuam ditando os rumos da nação brasileira. A CPI pode ter consequências muito sérias para o governo e se compara esse momento muito semelhante ao que aconteceu em 1992, na CPI que acabou derrubando então o presidente Fernando Collor. Todas as atenções estão voltadas para essa investigação que tende a buscar possíveis negligências por parte do governo. Ainda é cedo para se falar em um movimento de ruptura do mandato do presidente, mas
quando uma CPI de grande porte como essa é instalada, todos os resultados possíveis podem ser averiguados. Por falar em governo federal e migrando para a área da agricultura, foi alterada a definição de agricultor familiar. Segundo informações, um decreto publicado ontem, segunda-feira, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, deve contribuir para o aumento da participação de agricultores em políticas públicas direcionadas aos empreendimentos familiares rurais. A sua unidade familiar de produção agrária foi alterada e os conceitos de empreendimento familiar rural, cooperativa singular da agricultura familiar e cooperativa central de agricultura familiar estiveram sofrendo alterações e isso deve abrir o leque de atendimento de famílias que se enquadram nessas categorias, facilitando o acesso a financiamento e demais políticas públicas voltadas à área agrícola. Para os estudantes, a informação que vem é que o INEP vai realizar o ENAD em novembro. O ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, para 30 cursos que compõem o chamado ano 2 do ciclo avaliativo em novembro. Ou seja, o ENAD avalia os cursos de ensino superior a partir da nota obtida pelos formandos em diversos cursos. A prova é feita no modelo convocatório, ou seja, determinados alunos terão que realizá-la para testar as suas aptidões e garantir o recebimento do diploma. Nas informações e notícias internacionais, o destaque dessa manhã dá conta de que Tóquio, capital japonesa, que se prepara para as Olimpíadas que deverão ocorrer em cerca de 90 dias, procura 500 enfermeiros para trabalharem. Os organizadores pediram ajuda para 500 pessoas profissionais da saúde atuarem diretamente no comitê. A mídia local noticiou que os organizadores solicitaram mão de obra da Associação dos Enfermeiros Japoneses para a instalação nas vilas olímpicas e também para a área dos atletas durante o evento que está programado para 23 de julho até 8 de agosto. Nas informações que nós temos para a Índia, que passa agora a ser o epicentro da pandemia no mundo inteiro, a Covid no país revela uma tragédia que pode ser mostrada como um risco para todo o planeta. Segundo informações da BBC, abre aspas, nunca vi uma situação tão assustadora, não posso acreditar que estamos na capital da Índia, disse Jayant Malhotra à BBC. As pessoas estão recebendo oxigênio e vêm a óbito como animais. Essa é a informação de como está a situação em Nova Delhi, uma das principais cidades indianas. O país está registrando uma série de óbitos fora de controle e o sistema de saúde acabou saindo em colapso devido à grande procura e não há mais o que ser feito. Agora, uma notícia que causou indignação também da região indiana é que um hotel de luxo foi transformado em um hospital para juízes, escancarando a desigualdade do país. O alto escalão do judiciário terá 100 quartos reservados. A medida é vista como uma discriminação aberta em meio à crescente explosiva de uma segunda onda que atinge em cheio o país indiano. E para a gente encerrar o Expresso Meio-Dia de hoje, uma informação curiosa. Você lembra do navio Ever Given, que acabou bloqueando o canal de Suez durante um período de uma semana, causando um caos no transporte marítimo? Pois é, o navio segue bloqueado para sair do canal de Suez a partir, de uma situação muito complicada. Isso porque o navio é controlado por uma holding japonesa, tem bandeira panamenha, é operado por uma empresa alemã e toda a tripulação é indiana. E esse imbróglio está vinculado ao pagamento de uma multa de cerca de $1 bilhão que a empresa que gere o canal de Suez quer cobrar da companhia. O problema é que toda a tripulação está bloqueada e não pode deixar o navio e nem o país. E isso gera um impasse. E toda a tripulação do navio segue impedida de deixar o canal de Suez e isso está gerando
sérios problemas lá no Oriente Médio. Enfim, essas eram as notícias, as atualizações que o Expresso Meio-Dia tinha para você. Nós desejamos uma boa tarde a todos, retornamos amanhã e você segue com a programação da Conecta Mais TV. Hoje à noite teremos Hora Bolas ao vivo a partir das 22 horas. Uma boa tarde para todos vocês.